Bom dia igreja, como é que vocês estão? Amém, pode sentar, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Que alegria mais um domingo aqui na presença do nosso bom Jesus, e eu tenho certeza que esse domingo vai ser muito especial, amém? Abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você agora. Como você estava falando aqui, a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Sem a presença dele, nós não somos nada, não somos ninguém. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui com você nesse dia de hoje. Veja, o que você precisa na vida hoje? Se você parasse para pensar, fala, pastor, o que eu preciso? O que você está precisando hoje? Às vezes você fala assim, pastor, preciso de paz. O outro fala, pastor, eu preciso de uma cura. O outro fala, pastor, eu preciso de alegria. Pastor, preciso que Deus restaure o meu casamento. Aí outros podem falar, pastor, preciso de uma bênção na minha vida financeira. Não sei, estou resumindo aqui um pouco, né? Então você parando aqui para resumir tudo, né? Parando para pensar, meu Deus, o que eu estou precisando na vida? Então tudo isso que eu falei para você, tudo isso se resume somente em uma palavra. Pastor, eu preciso de um milagre. Então todos os seus milagres, tudo que você precisa de uma bênção, de um milagre, resume-se em uma só palavra: Deus. Tudo isso que você precisa está nele. Diga glória a Deus. Está nele. E se você buscar ele, você vai encontrar. Vamos ver o que o salmista Davi, ele diz aqui no Salmo 51. O salmista, ele entendeu isso. Versículo de número 11. Salmo 51, versículo de número 11. Salmos 51, versículo de número 11. O salmista entendeu o segredo de alcançar tudo o que ele precisava, todas as vitórias. O que ele diz aqui no versículo 11? Diz o seguinte: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Diga glória a Deus. Veja, o segredo de tudo é estar na presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus, eu vou alcançar aquilo que eu quero. Eu vou alcançar a paz, a alegria, eu vou alcançar a prosperidade. Tanto que a Bíblia diz, né, não vou ir para lá, Salmos 16, 11, que na presença do Senhor há abundância de alegria. Se você tem andado triste, você tem que ver, será que eu tô na presença de Deus? Não, pastor, mas é as lutas, as batalhas, as dificuldades. Não, mas isso não pode me deixar triste. O que está acontecendo nos dias de hoje não pode nos deixar triste. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, voltando aqui, o salmista, ele entendeu que o principal de tudo é estar na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, você vai alcançar tudo que você precisa. E na presença de Deus, você vai ver que você tem vários benefícios. Eu estava vendo aqui, coloca para mim aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. O versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Versículo 1. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Para um pouquinho aqui antes, veja, a Bíblia dizia, então Elias. Quem era Elias, pastor? Era um homem comum. Se eu não me engano, está lá em Tiago, capítulo 5, que fala que ele era um homem comum, como nós, um homem comum. O homem que tinha, sabe, as mesmas tentações que nós. E o que a Bíblia relata aqui? Diz, vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face estou.
que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha o que? Então veja, primeiro ele declara o seguinte: vive o Senhor. Quem crê que Deus vive aqui? Mas você está vendo Deus? Você está enxergando Deus? Nós não estamos vendo, mas eu creio que Deus ele vive. Assim como naquele tempo ele estava declarando o seguinte: vive o Senhor. Quem quer estar na presença de Deus? Primeiro, você tem que crer que Ele existe. Se você não crê, de nada adianta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você tem que desejar estar na presença dEle. Eu tenho que desejar estar na presença dEle. Eu tenho que ter prazer, que nem acordar de manhã no domingo, saber que eu estou indo cultuar o Senhor, eu estou indo louvar o meu Deus, ao Deus que nos deu vida. Então a gente tem que vir com alegria, sabe? Então eu tenho que querer estar na presença de Deus, e eu tenho que crer que Ele existe. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus existe. Isso sem dúvida, eu sei que Deus existe, sei que Ele opera. Porém ele diz: vive o Senhor. E ele diz: Deus de quem? De Israel. Diga assim: Deus é o meu Deus. Aí a nossa parte, ele diz: perante cujo a face o que? Estou. Ele estava na presença de quem? De Deus. Então temos que estar na presença de Deus. Se eu quero ver as minhas orações ouvidas, se eu quero encontrar vida, se eu quero prosperar, se eu quero ter paz, se eu quero ter tranquilidade, tem que estar na presença. Agora, lógico, lembrando que a pessoa tem que querer. A pessoa, ela tem que crer. A pessoa, ela tem que buscar. Não adianta você vir aqui, ficar parado aqui, olhando para a gente, não orar, não buscar, e pensar que, sabe, você vai ter a presença de Deus. Não vai, você tem que buscar. Tanto que o Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias da minha vida na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Então o que ele diz? Então ele diz: perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha o que? Olha que interessante. Então quando você está na presença de Deus, o que vai acontecer? Você tem paz, você tem alegria, mas você também tem autoridade. No mundo espiritual você vai orar e Deus vai responder. Diga glória a Deus. A Bíblia diz aqui que o profeta, que Elias, ele orou, e a chuva parou ali, ó. Não houve chuva, não houve orvalho. Se for lá em Tiago capítulo 5, fala, durante 3 anos e 6 meses. Foram exatamente 3 anos e 6 meses. Aconteceu conforme a palavra do homem de Deus. Então lembrando, na presença de Deus eu tenho autoridade. Vou dar mais um exemplo aqui. Coloca para mim Isaías capítulo 38. Todos conhecem? Isaías capítulo 38. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Vamos ver aqui. Versículo de número 1. Isaías capítulo 38, versículo 1, diz assim: e naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade o que? Mortal. Era uma doença que não tinha cura. Ninguém podia fazer nada por Ezequias. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele lhes disse: assim diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não o quê? Olha que interessante. Isso aqui foi uma boa notícia? Era uma notícia que você gostaria de receber? Que alguém gostaria de receber? Eu não gostaria de receber. Poxa, eu vou morrer. Ó, acabou aqui o seu tempo aqui. Lógico que todos nós vamos morrer um dia, irmão. Não adianta. Às vezes é complicado, né? Tem gente que pensa: não, pastor, eu vou ficar aqui 200 anos. Acho que é muito sofrimento uma pessoa ficar, acho que até mais de 100 anos na terra. Imagine, você ficar 100 anos, aí daqui a pouco começa a ver os filhos partindo. É muito triste. Eu vi da parte do meu avô e da minha avó. Chegou um tempo que ele começou a ver os filhos partindo, e eu vi o sofrimento deles. Então chega um tempo que já é enfado, já a Bíblia diz. Então Deus, ele promete para a gente aí de 70, 80 anos,
Mas a gente pode passar disso. Mas lembrando, todos nós um dia vamos morrer. Porém, a Bíblia relata aqui que o profeta chegou para ele e disse o seguinte: põe a tua casa em ordem, irmão, porque morrerás e não viverás. Às vezes tem pessoas, irmão, que estão brincando com o pecado. Não brinque com o pecado, irmãos. A gente tem visto cada coisa, irmão. O diabo, quando ele entra, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Se a pessoa der lugar ao diabo, ao pecado, à mentira, ao adultério, quando o diabo entra, ele entra para roubar, matar, destruir, ele vai envergonhar a pessoa. Aí você vai ver a pessoa perturbada, daqui a pouco cheia de demônio, fazendo o que não era para fazer, começa a se prostituir, sair com um, sair com outro, sai com outro, e vai saindo com outro, e o diabo vai só envergonhando aquela pessoa, porque ela deu lugar, e nós não podemos dar lugar. E às vezes está vindo a palavra, Deus está nos dando a direção, Deus ele quer nos trazer vida, mas quantas pessoas às vezes têm escolhido a morte? Ele diz, né, eu proponho para você a vida. Está aqui, ó. Existem dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Existe Deus e existe o diabo. Agora, quem você escolhe hoje? Mas tem muitas pessoas que estão escolhendo o diabo. Quer ver um negócio? Quando ela mente, ela escolheu Deus ou o diabo? Eu vou ir no profundo aqui, Deus está falando no meu coração. Adultério. Quando ela adultera, ela escolheu Deus ou quem? Está lá. Sabe, quando ela murmura, ela está escolhendo Deus ou o diabo? E assim vai. Quando ela está presa aos vícios, cachaça, e assim vai, está escolhendo quem? O diabo. Porque é fácil eu dizer assim: não, eu escolho Deus. Mas escolher Deus do seu jeito, eu não tenho que escolher Deus do meu jeito. Eu tenho que escolher Deus do jeito que Ele quer que eu escolha Ele. Diga glória a Deus. É dessa forma. E quantas pessoas às vezes estão vivendo no erro e estão falando que está na presença de Deus, e não está, irmão. Ela vai pagar um preço muito alto. Às vezes tem lugares que Deus não vai estar. Tem lugares que Deus não vai estar presente. Não adianta. Ele não vai estar presente. E às vezes tem pessoas que estão ali, no meio daquelas pessoas, no meio daquelas situações, e falando: Deus está ali. Não está, Deus não está ali. Deus não está no meio da mentira. Deus não está no meio de bebedeira. Deus não está no meio de fofoca. Deus não está no meio de murmuração. E se Deus não está ali, nós estamos correndo sérios riscos. E quantas pessoas às vezes têm caído nos laços. Então o que o profeta chega, fala para ele, volta a dizer: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e viver, não vai viver. E às vezes volta a dizer, a pessoa está brincando, vai levando, ó, vou levando minha vida, pastor, estou prosperando, está dando tudo certo, estou ganhando dinheiro. Por um momento, porque a casa vai cair. E quando a casa cair, a queda vai ser muito grande. Às vezes Deus está nos dando a oportunidade de voltar para a presença dEle de verdade. Não, mas pastor, é por causa do meu filho, é por causa da minha esposa, é por causa... Não. Minha esposa pode me tirar da presença de Deus? Filho pode me tirar da presença de Deus? Pastor pode me tirar da presença de Deus? Alguém pode nos tirar da presença de Deus? Então tem que parar de desculpa, irmão. Ninguém pode nos tirar da presença de Deus. É você e Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porém, o que ele volta dizendo? Versículo 2, para chegar ao nosso ponto. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou a quem? Quando ele descobriu que ele estava muito doente, o que ele fez? Ele fez o quê? Qual é a primeira coisa que você faz quando você descobre que está doente? Não é ligar para o pastor, não? Tem gente que às vezes liga para o pastor na hora. E tem gente que ora. E tem gente que começa a chorar. Vou morrer. Já era. Ou liga para o amigo. Que não é errado. É errado pedir oração para o pastor? De jeito nenhum, irmãos.
Pastor, estou com um problema. Mas às vezes a oração do pastor não vai adiantar, irmão. Porque tem orações que só você vai conseguir fazer. Tem orações que eu não vou conseguir fazer e eu não vou poder fazer por você. Vai ter orações que Deus vai querer ouvir de você, da sua boca. Enquanto você não orar, nada muda. Na hora que ele recebeu a mensagem, o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede e orou. E muitos conhecem o que aconteceu, versículo 3. E disse: ah, Senhor, lembra-te. Aí a nossa parte que nós estamos pregando hoje, falando sobre a presença de Deus. De que andei diante de ti o quê? Em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias o quê? Senhor, eu andei na tua presença. Fora da presença de Deus, sabe o que eu aprendo nessa mensagem, irmãos? Olha como que Deus é lindo. Você só vai encontrar morte. Cuidado. Você tem tido uma vida de oração? Você tem tido prazer de vir à igreja? Eu tenho, pastor, glória a Deus. Então continue. Ore todo dia para você melhorar. Ore todo dia. Eu sempre falo, a nossa vida ela é um termômetro, como se fosse um termômetro. Como é que eu analiso a minha vida? Hoje, eu oro menos ou mais do que antes? Eu leio mais a Bíblia hoje ou eu li antes? Pastor, eu cultuo mais hoje ou eu cultuava mais antes? Analise sua vida. Pastor, antigamente eu orava mais. Você está caindo. Eu lia mais a Bíblia. Você está caindo. Eu via mais os cultos. Você está caindo. Se já não caiu. Se já não caiu. E Deus está aqui hoje para te levantar. Ele quer te levantar hoje. Quer te dar uma oportunidade ainda. Para que pelo menos você seja salvo. Para que se arrependa e coloque a casa em ordem. Na hora que o Ezequias recebeu a palavra, a Bíblia diz que ele falou: lembra, Senhor, eu andei diante de ti. Eu fiz o que era reto, andei ali, fiz o que era reto, o que era perfeito aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, de teu pai: ouvi a tua oração e vi o que? As tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias o que? Quando Ezequias virou o rosto para a parede, ele orou a quem mesmo? Ele entrou na presença de quem? De Deus. Diga assim: na presença de Deus, a vida, a alegria, a paz, a prosperidade, a multiplicação e muito mais. Na hora que ele entra na presença de Deus, ele encontra o que agora? Vida. E Deus manda chamar o profeta de novo. Olha, vai lá e avisa. E Deus está usando quem aqui? O profeta. E às vezes tem pessoas que não dão créditos, às vezes, à palavra. Não dá créditos ali à direção de Deus. Às vezes até brincando, né, irmãos? Brincando entre aspas. Às vezes eu chamo alguns irmãos, falo: ô irmão, tá tudo bem, tal. Esses dias aconteceu um negócio aqui até interessante. Chamei 2 jovens aqui, 2 amigos. Falei: meu irmão, tem alguma coisa aí? Tem não, pá, conta, irmão. Você está com algum rolo? Tem não, pastor. Rapaz. Então assim, brincando. Sabe quando você chama? Tinha nada, os meninos tudo bem, tranquilo. Só que eu senti fala aí, fala alguma coisa para mim. Conversa comigo, irmão. Vamos conversar um pouquinho? Ah, pastor, tá tudo bem. Quando dá uma semana depois, a gente começa a descobrir uns negocinhos. Graças a Deus que é besteira. Vamos se dizer que é embaraço. Não é pecado, mas embaraço. O embaraço, ele se torna o quê? Pecado, irmão. Às vezes a palavra vem. Deus está nos avisando antes da gente cair. Não vai. Cuidado com essa amizade. Essa amizade não é boa para você. Cuidado lá no trabalho, irmão. Poxa, mano, mas está tendo muito contato. Não, cuidado, irmão.
Você tem que vigiar, irmão. A Bíblia diz que o espírito ele está pronto, mas a carne é o quê? Aí depois que cai já era. Aí o salário do pecado é a morte. Aí vai vir, aí pode ter certeza que vai vir o prejuízo. Mas voltando aqui para não perder a nossa mensagem, então o que Deus fala para Isaías? Vai lá e diga para ele que eu vou acrescentar na vida dele. Versículo de número 6 diz o seguinte: e livrar-te-ei das mãos do rei do quê? Da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta o quê? Esta cidade. Às vezes tem famílias que estão se perdendo, irmão. Às vezes nossos filhos se perdendo, às vezes por causa de uma atitude nossa, de uma falha nossa, de um erro nosso. Então o que Deus fala agora? Eu vou te livrar. Então na presença de Deus você vai ter livramentos. Diga, na presença de Deus eu tenho livramentos. Até livramentos que você nem imaginava. Às vezes é alguma coisa, o pneu que fura. Aquele de o pneu furou e você fala, meu Deus, por que esse pneu furou? Às vezes Deus te deu um livramento naquele pneu que furou lá na frente. Às vezes é alguma coisa aqui atrás. Deus está te dando um livramento. Então por isso não reclame de nada. Nada. A Bíblia diz que Deus ele deu livramento não só para ele, mas também para toda aquela cidade. Diga glória a Deus. E o principal que deu também um ponto importante. Deus falou, eu vou defender. Quando você está na presença de Deus, você não precisa que ninguém te defenda. O próprio Deus vai te defender. O próprio Deus vai te justificar, irmão. Como a palavra de Deus ela é linda, que tem muita coisa aqui que eu creio que durante esse dia vai crescer essa palavra. Então é isso, eu tenho que estar na presença de Deus. No versículo de número 7, o que diz aqui, ó? E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra, o quê? Que falou. Lembre-se, Deus ele cumpre todas as palavras que saem da boca dele. Se saiu da boca dele, eu sempre digo aqui, ele não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas a palavra dele vai se cumprir na nossa vida aqui. E o que ele diz? Versículo 8, estamos finalizando. Eis que farei que a sombra dos graus que passou como o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus o quê? Atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha o quê? Então ele recuou o tempo, ele fez voltar o tempo. Diga glória a Deus. Pode ter certeza que Deus ele faz voltar o tempo. Ah, pastor, mas eu vivi um tempo abençoado. Fique tranquilo que vai ser mais abençoado do que antes de sua vida hoje. Só para ver aqui, deixa eu só ver o versículo 9 aqui. O que está escrito no 9? Cântico de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou do que? Deus curou ele? Pode ter certeza que na presença de Deus você vai encontrar a sua cura também. O seu milagre, tudo o que você precisa. Volta lá em Salmo 51 para a gente entrar em oração. Versículo 11. O que ele diz? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Só a primeira parte aqui. Não me lances fora da tua. O Davi entendeu. Quem entendeu hoje que vale a pena estar na presença de Deus? Você viu alguns benefícios, mas eu poderia citar muitos outros aqui. Como eu disse, que você vai encontrar paz, você encontra consolo, você encontra alegria, você vai encontrar proteção, Deus vai te defender, Deus vai te prosperar, e assim vai. Esteja na presença de Deus. Pastor, eu quero estar na presença de Deus. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Querer. Quem quer estar na presença de Deus? Então busque. Fala, Deus, eu quero estar na tua presença. Eu quero te buscar de todo o meu coração. Segundo, eu tenho que crer que Deus vive. Eu tenho que crer que Ele é vivo. Diga glória a Deus. Então eu creio aqui que o meu Deus vive. Eu creio que o meu Deus é fiel. E vou buscar Ele de todo o coração e você vai encontrar. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração.
Feche os seus olhos. E agora você entendeu, você fala: pastor, eu preciso, pai, eu preciso de vida, eu preciso do Senhor, eu preciso da presença de Deus. Então agora vamos orar. Lembre-se, o que você está precisando na sua vida hoje? O que você necessita hoje? Tudo você vai encontrar no Senhor, você vai encontrar em Deus, você vai encontrar agora em Jesus, na presença dEle agora. Então se entregue a Jesus agora de todo o seu coração. Entregue a sua vida agora a Ele, entregue os seus caminhos agora a Jesus. Pai, nós te buscamos de todo o nosso coração, te exaltamos de todo o nosso coração. Meu Deus, queremos estar em Tua presença, Pai, ela é real, Pai, nesse lugar. Sem Tua presença, meu Deus, nós não somos nada. Sem Tua presença, Pai, nós não somos ninguém, Pai. Somos dependentes do Senhor, Pai. Oh, Pai, vem com a Tua visitação, Pai. Vem nos tocando, Pai. Aleluia, Jesus. Declara a Tua presença. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Mais uma vez, Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui neste lugar. Erga suas mãos e declare de todo o seu coração: então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Então me renderei. Totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Então adorarei. Então adorarei. Aleluia, Jesus. Então eu louvarei. Então me renderei. Diga para Ele: totalmente a Ti. Totalmente a